Salve, rapaziadinha! Tendendo a pedidos, vídeo de revisão para nossa próxima avaliação. Então se liga, galera. O primeiro ponto aí que a gente vai trabalhar nessa nossa revisão aí para nossa segunda avaliação vai ser o Egito, fechou? E aí eu vou comentar aqui um pouco com vocês nesse primeiro momento sobre as características do poder político no Egito e também algumas questões relacionadas à religião, porque como vocês viram ali nos conteúdos, né, vão ser esses aí os temas específicos cobrados sobre o Egito. Fechou? Então, primeiro ponto, galera. Para falar de Egito do ponto de vista da política, a gente precisa lembrar daquele conceito de teocracia. Poder político e poder religioso juntos, né? Emanando da mesma pessoa, que no caso do Egito era o faraó. Ele concentrava o poder político e o poder religioso. E a própria ideia, né, do poder político, ela estava emanando ali da característica religiosa, porque afinal de contas o faraó é o próprio Deus. Então, do ponto de vista político, a gente pode falar que o Egito ele é uma teocracia, porque o próprio faraó, chefe político, é o próprio Deus, a própria divindade, e o seu poder emana dentro dessa estrutura. Então reparem, é importante a religião dentro dessa formação política do Império Egípcio. Agora, falando ainda um pouco de política, mas como que essa política reverbera para outros aspectos sociais, a gente precisa entender também que uma outra característica da sociedade egípcia é a questão da sua estratificação. É uma sociedade estamental. E é uma sociedade estamental porque, como ela está, fica. Não há mobilidade social. Nasceu escravo, morreu escravo. Não há ascensão social. Correto? Então, peraí, professor, mas aí você está falando de um aspecto social. Se eu coloco um aspecto social e você está pedindo um político, eu estou errado, não é? Sim, mas a gente deve conseguir relacionar esse aspecto social dessa sociedade estratificada, dessa sociedade estamental, com as características do poder político. Pensa comigo. Se o poder ele está concentrado de maneira centralizada nas mãos do faraó, que tem o poder político e tem o poder religioso, é ele, a partir da religião, que vai controlar a vida e a estratificação dentro da sociedade egípcia. Ou seja, o poder político é uma teocracia no qual o faraó manda, e ele manda porque ele é o próprio Deus, e a religião é que computa o poder para o faraó. E além disso, uma segunda característica é a característica da sociedade estamental, que é uma característica social, mas que só existe porque é um controle total das esferas da vida pública, social, da sociedade egípcia, porque o faraó controla tudo a partir do seu poder centralizado, a partir dessa ideia de teocracia. E aqui já traz elementos para a gente trabalhar sobre daquelas coisas que mais chamam a atenção pra gente dentro do Egito Antigo, que é o caso das pirâmides. As pirâmides, elas têm a função de emanar o poder. Então vocês devem estar se perguntando, a função delas é como se fossem palácios? Mais ou menos. Não é apenas isso. É isso também. Mas, no final das contas, o que são as pirâmides? São grandes tumbas. Grandes mesmo, né? Nossa, mas precisa de uma coisa tão grande, tão grandiosa daquela para enterrar uma pessoa? Se essa pessoa for o próprio Deus, precisa. Então relaciona uma coisa com a outra. A política e a religião dentro do Egito Antigo se confundem. E dentro do Egito Antigo, a gente tem uma presença religiosa muito forte que vai ser expressada por meio da construção das tumbas, das pirâmides, que serviam sim como tumbas. Ou seja, por que é tão importante assim construir essas pirâmides tão grandiosas? Porque elas expressam o poder. E elas também estão inseridas dentro de um aspecto da religião egípcia, que é a crença na vida após a morte. Crendo na vida após a morte, na reencarnação, havia o processo de mumificação, havia o processo de encerrar os corpos dos faraós dentro de sarcófagos, contar a história deles ao redor, aí que vem, né, os hieróglifos colocados ali nas paredes das pirâmides perto dos sarcófagos, e enterrar absolutamente todas as grandes riquezas e todas as coisas importantes que o faraó fez na vida. Então repara, a gente pode falar de uma relação estabelecida entre
as pirâmides, o seu significado, a religião e o poder no Egito Antigo. As pirâmides, elas expressam o poder deste faraó, mas também tem uma relação direta com a questão da religião, porque elas serviam de abrigo para os corpos dos faraós depois de mortos e servia para que se conservasse toda aquela estrutura política, econômica, social, tudo aquilo que o faraó fez em vida, porque ele iria reencarnar. E a religião, ela é tão importante dentro do Egito Antigo que a gente trabalhou, né, uma representação em sala de aula, que é a representação do Tribunal de Osíris, né, que mostra ali o processo de julgamento das pessoas, né, para elas irem para o mundo dos vivos ou para o mundo dos mortos. E aqui a gente precisa ter uma análise bastante bem aprofundada para a gente não cometer nenhum equívoco na hora de analisar essa imagem, certo? Então essa imagem mostra o Tribunal de Osíris e aí você tem uma balança e dentro dessa balança o coração da pessoa que morreu e uma pena. Se a pena pesasse menos do que o coração desse homem, havia a condenação, né? Ele seria mandado para o mundo dos mortos. Ok, o que isso significa? Quais significados isso traz para a sociedade egípcia? Do ponto de vista de controle social, inclusive. Isso garante uma estrutura de controle total na sociedade egípcia. Então a gente comentou que ela era uma sociedade estamental. Escravo, camponês, nasceu escravo, nasceu camponês, artesão, não assente socialmente. Como manter essa estrutura controlada? Por meio de aspectos religiosos. Por meio de um discurso, de uma narrativa, na qual ficava-se preso a essa necessidade de você não fazer absolutamente nada de errado. Porque se o seu coração pesasse mais que uma pluma de uma ave, mais que uma pena, você estaria condenado. Então a gente nota a importância da religião dentro da sociedade egípcia como um elemento de controle social. E esse aspecto é fundamental nessa análise dessa obra que a gente trabalhou em sala de aula. Fechou? Agora vamos revisar um pouquinho a Índia e o seu sistema de castas, que é o conteúdo que eu estou cobrando nessa avaliação para vocês. Fechou? Então recuperando aí só como surge, né, o sistema de castas dentro da Índia, a gente viu, né, a segunda dinastia, né, e o segundo grupo, conhecido como os brahmanistas, né, foram responsáveis por fundar esse sistema de castas, né? Um sistema baseado na religião hindu, né, também criada ali, né, também que surge com os brahmanistas quando eles chegam ali para ocupar, né, as margens do rio Ganges, e eles formam uma sociedade que a gente pode chamar também de estamental, mas atrelada à religião. Então repara, quando a gente fala de sociedade estamental para o Egito, a gente fala de uma sociedade estamental que está ligada às profissões. O sistema de castas é igual? Ele é igual porque ele é estamental. Ele tem classes sociais bem definidas e que você não tem ascensão. Por outro lado, está atrelado ao quê? A profissão? Não. A religião. A religião no sentido de que cada grupo, cada casta, cada grupo de pessoas, né, vai ter um determinado papel, estará num determinado patamar dentro da sociedade indiana. E a partir dessa explicação religiosa é que se constrói um entendimento social no qual cada grupo pertence a uma casta. Essas castas elas não podem se relacionar entre si, porque existem as castas privilegiadas, e aí vai descendo, até chegar naquelas castas, enfim, consideradas ali, né, as menores, né, os excluídos, né? Dentre essas castas consideradas excluídas, né, a gente vai ter a casta dos Dalits, né, os intocáveis, a gente vai ter a Sudra, que também está na base dessa sociedade, até que vai se aumentando, né, dentro desse aspecto. Então, a primeira questão aqui para a gente revisar sobre a sociedade indiana é o quanto que a religião dos brahmanistas, o hinduísmo, ele foi responsável por criar um outro sistema de divisão social baseado na religião e não na profissão. Esse é o primeiro ponto, tá? Surge aí o sistema de castas. E esse sistema de castas, como a gente sabe, ele é muito excludente.
muito excludente no sentido de que quem pertence a determinadas castas mais altas não pode se relacionar com as pessoas consideradas das castas mais baixas. E isso cria uma estrutura de exclusão, por um lado, e também, né, uma estrutura de conservação do poder. Né, uma estrutura para que se tenha ali um poder estratificado e totalmente controlado dentro da sociedade indiana. Chegando agora na Mesopotâmia, como a gente já trabalhou isso lá atrás, eu separei apenas o Código de Hammurabi para a gente trabalhar dentro dessa avaliação, tá? Código de Hammurabi, lembrando vocês, né, que era baseado naquele princípio do olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, ele não tinha um princípio de lei que levasse em conta outros aspectos, a não ser uma ideia quase que a gente pode colocar de vingança, né? No sentido de que se você cometeu alguma coisa, se você cometeu um crime, você vai pagar na mesma moeda. Então, matei, vou ser morto. Roubei, né, uma maçã, vou perder a mão. Opa, peraí. Aí as coisas ficaram desequilibradas, desiguais. Por quê? Porque o princípio norteador do Código de Hammurabi, de fato, é olho por olho, dente por dente. Por outro lado, esse olho por olho, dente por dente, ele não vale para todo mundo. Ele vale para quem? Para as classes baixas. Quanto mais elevada é o seu nível social, mais branda será a sua pena se você fez alguma coisa. Então, apesar do princípio norteador do Código de Hammurabi ser olho por olho, dente por dente, a gente consegue perceber como esse código ele foi responsável por controlar a sociedade, ali no caso, né, da Babilônia, dentre dos povos da Mesopotâmia, né? Então, o que o Código de Hammurabi revela pra gente? E reparem, cada sociedade antiga tem um elemento de controle social. Para os egípcios, a questão do faraó, da vida após a morte. Para os hindus, a questão das castas. Para a sociedade da Babilônia, a questão do Código de Leis, o Código Civil de Hammurabi. E que tem, por conta dessa estrutura, um elemento para controlar aquela sociedade estratificada existente dentro da Babilônia, dentro daqueles povos ali da Mesopotâmia. E agora, por fim, China, e especificamente da China, a Rota da Seda. E falar sobre a Rota da Seda é entender como que o Império Chinês conseguiu ampliar as suas relações comerciais, e ao ampliar as suas relações comerciais, ele também vai conseguir ampliar as suas trocas culturais. Lembrem-se, trocar economia é sempre trocar cultura. Não importa o que você compra, o que você vende, tem cultura agregada ali dentro. E se você leva um produto, traz um produto, você está trocando, você está fazendo esses elementos de trocas comerciais, ok? Primeira questão sobre a Rota da Seda, como que ela se constitui, né? Ela não se constitui ela se constitui num processo de expansão. Os chineses, eles querem influenciar mais áreas para além ali do território que eles estão ocupando, as margens do Rio Amarelo e do Rio Azul. Mas desse processo de expansão, ele vai se dar não por uma maneira de conquista violenta, mas sim por uma maneira quase que diplomática. Repara, a China tem muito ouro e tem muita seda. E esses produtos, eles são escassos, mais para o Oriente Médio e para o norte da África, e para a Europa nem se fala. Não tem esses produtos. Não se tendo esses produtos, os chineses, eles vão começar a criar postos comerciais que saem da China e que vão chegar até as margens do Mar Mediterrâneo e que posteriormente vai até se ampliar para o norte da África, para a Europa, com o papel dos fenícios ali. Mas essa composição dessa rota, desse caminho, desse lugar de negociação, vai se dar por meio de trocas comerciais. Os chineses, eles vão oferecer ouro e seda para que esses comerciantes cedam aqueles espaços, cedam e não cedam, tá? De ceder, né? De entregar para os chineses postos comerciais que eles vão ocupar e vão estabelecer essa Rota da Seda. Ocupando e estabelecendo essa Rota da Seda significa dizer que eles controlam o caminho. Quem paga pedágio para eles são todos os outros povos. São os chineses que controlam essa rota. São eles que têm a primazia, o direito de comercializar nessa rota. E como que eles estabeleceram isso?
por meio da sua forte economia de trocas comerciais, por meio do uso de pedras preciosas, de ouro, fundamentalmente, e da seda, que é muito abundante dentro do Império Chinês. A partir desse momento, começa o estabelecimento de uma entrada e saída de cultura para dentro e para fora do Império Chinês. O Império Chinês, por exemplo, é responsável por levar aspectos culturais como roupa, como culinária, como mecanismos de navegação, que eles já são muito avançados para o período, mas tem muita coisa que entra na China também. E o budismo é a principal expressão. O budismo que é muito forte na China até os dias de hoje, e que nasce na Índia, mas que acaba entrando na China graças à Rota da Seda. Porque, ao ter contato com essa outra religião, esses mercadores começam a entrar na China, levar para a China essa religião, essa cultura, e acabam promovendo uma mudança cultural dentro da China por conta da Rota da Seda. Então reparem na importância dessa rota. Essa rota ela não apenas fortalece economicamente a sociedade chinesa, ela também amplia culturalmente essa sociedade, e o budismo é o principal exemplo disso. Espero que tenha ajudado vocês essa videoaula de revisão. Qualquer dúvida, eu quero que vocês coloquem nos comentários que eu vou respondendo até lá, fechou? A prova ela está um pouco mais extensa, eu peço para que vocês leiam atentamente os comandos das questões, ok? E não escrevam pouco, não significa encher linguiça, mas não escrevam pouco, tá? Façam boas análises, boas leituras, argumentem e vocês vão arrasar, que vocês são da hora. Beijo, galera, é tudo nosso, nada deles. Boa prova.